Bom dia a todos! Nós somos a equipe 5, composta por eu, Rayane, Ana Lívia, Felipe, João, Lucas Sacomã, Marielle e Stephanie. E hoje nós vamos pesquisar sobre a liberdade de imprensa. Vamos pesquisar o que é liberdade de imprensa. Dentre as ideias fundamentais da democracia, tem-se a liberdade de expressão, que, aliás, já se faz presente de modo expresso na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, no artigo 11. A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo cidadão pode, então, falar, escrever, imprimir, identificar, salvo responder ao abuso dessa liberdade, nos casos determinados pela lei. Também, a Constituição brasileira está consagrada explicitamente, artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Diz respeito à liberdade de exteriorizar o pensamento, comunicar ou divulgar o que se pensa, através das mais variadas formas e meios. É dizer, o direito a exprimir e difundir pensamentos, ideias e opiniões, oralmente, por escrito ou por outro meio de reprodução. Daí o conhecido asserto: não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Assim, apresenta-se a liberdade de pensamento como liberdade ideológica consubstancial à democracia. Tem relação estreita com a dignidade do homem e o respeito ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Restringir a circulação de ideias e proibir a liberdade de expressão são regimes totalitários que privam as pessoas de seus direitos. A troca de ideias, discussões e diálogo estimulam a mudança social. Além disso, a liberdade de expressão limita o abuso de poder. Dessa forma, os regimes autoritários primeiro censuram a mídia e monitoram os locais onde as ideias são geradas, como universidades e escolas. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade de expressão é considerada uma parte básica da democracia, como cita no artigo 19 do mesmo. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito implica a liberdade de manter suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. A Constituição Brasileira de 1988 eliminou do país a censura e consagrou a liberdade de imprensa e de expressão. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, estabelece a Carta Magna. Com base nesta explicação sobre liberdade de expressão, é possível então pré-definir a liberdade de imprensa como a liberdade de informar o público por meio de notícias sobre os acontecimentos e as tomadas de decisões que são feitas principalmente pelo governo, e que isso aconteça sem censuras ou ameaças, como as que eram feitas durante a ditadura, onde qualquer material que fosse considerado perigoso para o governo era censurado. E além disso, é a liberdade de receber essas notícias sem interferência do Estado, garantindo um debate livre sobre os acontecimentos, onde os diferentes pontos de vista sejam validados. Agora vamos pesquisar porque elas são tão importantes para a democratização. Os veículos de imprensa exercem papel importante perante a sociedade, seja prestando serviços à população ou, no caso do jornalismo investigativo, denunciando irregularidades. O jornalismo funciona como uma forma de esclarecer e apurar os fatos que afetam diariamente a população. Para isso, a imprensa precisa ser livre de censura, como ocorre nos dias atuais. Agora vamos pesquisar um pouco sobre ataques.
Bem, nesse site diz que, segundo dados da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, no relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, foram registrados 208 ataques a veículos de comunicação e a jornalistas em 2019, o que significa um aumento de 54,7% em relação ao ano anterior. Dados do relatório mostram que, em 2019, houve 2 assassinatos, 28 casos de ameaças ou intimidações, 20 agressões verbais, 15 agressões físicas, 10 casos de censura e outros impedimentos ao exercício profissional. Segundo a FENAGE, os políticos foram os principais autores de ataques a veículos de comunicação e jornalistas. O relatório registra 144 ocorrências, 69,23% do total, a maioria delas com tentativas de descredibilização da empresa. Segundo o levantamento, o presidente Jair Bolsonaro foi autor de 121 ataques em 2019, o equivalente a 58,17% do total de casos registrados no ano. A Declaração de Chapultepec de 1994, assinada em 1996 pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e em 2006 pelo então ex-presidente Lula, destaca que, abre aspas, uma imprensa livre é a condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação. Fecha aspas. E é por meio dos direitos, a liberdade de imprensa e expressão que o poder público pode então dialogar com a sociedade, mensurando o impacto de suas decisões e corrigindo eventuais equívocos na implementação das políticas públicas. Sem uma imprensa livre e respeitada, qualquer nação é oprimida e asfixiada pelo manto do obscurantismo. Morre então a democracia. O controle dos recursos públicos municipais que são destinados à mídia local precisa ficar sob a responsabilidade de um conselho deliberativo e fiscalizador. Caso contrário, continuará ocorrendo o que a gente tem presenciado há anos, que é o poder político fechando contrato apenas com os jornais que tecem elogios ao gestor municipal. Portanto, é urgente a criação de conselhos de cultura que deliberem sobre o destino dos recursos que são voltados aos contratos com a mídia local, sendo jornais, rádios e TV. A nossa equipe realizou um questionário. Vamos entrar aqui no Google Forms. Este questionário aplicado, ele apresentava 5 questões objetivas e uma descritiva. Obtivemos 86 respostas de um público-alvo entre 16 e 25 anos. Aplicamos com o objetivo de obter o maior número de informações possíveis para que então pudéssemos observar o ponto de vista dos jovens em relação à liberdade de imprensa. Aqui na questão 1, fala que você sabe o que é liberdade de imprensa? 65 pessoas marcaram que sim, que elas sabem o que é liberdade de imprensa. E 21 relataram que não sabem o que é liberdade de imprensa. E isso corresponde a 24,4%. Já na número 2, o enunciado é o seguinte: o conceito de liberdade de imprensa é caracterizado pela não influência ou interferência do Estado na publicação de notícias, para garantir aos indivíduos o direito à informação e principalmente a liberdade de exercício do jornalismo livre. Visto que agora temos em mente o que é a liberdade de imprensa, você acha que o Brasil utiliza esses direitos de forma adequada e ética? Bem, 77,9% responderam que não, o Brasil não utiliza esses direitos de forma adequada e ética. E 22,1% disseram que sim, que acreditam que esses direitos são utilizados sim da forma correta. A liberdade de imprensa é um direito que todos têm, mas poucos sabem. Um dos principais profissionais que usam este direito são os jornalistas. Eles têm a missão de passar a informação para o resto da população. Seguindo esta linha de raciocínio, você confia nos meios de informações a que tem acesso? 7 pessoas responderam que não confiam nos meios de informações. 10 confiam e 69 responderam que às vezes confiam.
Na questão, você se considera uma pessoa que se interessa em saber dos seus direitos de se expressar como cidadão brasileiro? 61,6% disseram que se interessam em saber dos seus direitos como cidadão. Isso corresponde a 53 pessoas. 23 responderam que às vezes, e 10 pessoas disseram que não se interessam. A próxima pergunta, ela começa com uma frase tirada do site da Folha, que, entre parênteses, ameaça todos os tipos de xingamentos, ofensas, ataques virtuais, campanhas de difamação, até agressões que infelizmente transcendem as redes sociais, passam a representar risco real de violência física, que em casos mais graves resultam até em mortes. Fecha aspas. Após ler a frase acima, percebemos que as pessoas que têm a função de passar informações para a população correm riscos de morte quando assumem esse importante papel para a sociedade. Tendo isso em vista, você acredita que muitos jornalistas aceitam ficar de boca fechada em troca de uma grande quantia de dinheiro só para não sofrer violência física apenas por medo? Bom, nessa questão, 41,9% acreditam que sim, 52,3% às vezes, pois depende da situação, e apenas 5,8% disseram que não, que os jornalistas não aceitam ficar quietos em troca de dinheiro. Na questão descritiva, a pergunta era a seguinte: para você, qual seria a importância da liberdade de imprensa e como ela pode ser melhorada? Analisando as respostas, percebe-se que a maioria dos entrevistados tem conhecimento, ainda que este seja raso, sobre o termo liberdade de imprensa, assim como sua importância para a sociedade. Na pergunta, qual é a importância da liberdade de imprensa? Tivemos respostas similares entre os participantes. A maioria afirmou que a liberdade de imprensa é algo fundamental para a sociedade, que com ela podemos saber o que está acontecendo em nosso país, permitindo que tenhamos livre acesso a informações e dados. Alguns também alegaram que acreditam que ainda estamos conquistando esse direito. Vale a pena citar que poucos falaram sobre os seus próprios direitos de liberdade de imprensa. A maioria focou no exemplo apresentado, ou seja, os jornalistas, que afirmaram sobre a questão da remuneração dever ser maior, pois esta é uma profissão perigosa, onde são expostos a chantagens e até mesmo violência, para evitar que algum dado ou informação não chegue ao restante da população. Esse fato é preocupante, pois poucas respostas, de 3 a 5, foram citadas como exemplo de um cidadão comum, dando a entender que o direito à liberdade de imprensa cabe apenas àqueles que trabalham em meios de comunicação. Na segunda parte da mesma pergunta, como ela pode ser melhorada, muitos abordaram a importância de conscientizar a população sobre o termo liberdade de imprensa, já que muitos não sabem o real significado e ou proporção disso. Também responderam que é necessário lutar por esse direito, considerando sua importância para que não haja escolha errada na hora de votar em algum possível governante. Para aperfeiçoar a liberdade de imprensa, é preciso ter mais publicidade, jornalistas ativos, uma imprensa que de fato interesse para todos os públicos, sem deixar ninguém de lado. Se todos trabalharem juntos nessa construção, teria menos fake news espalhados por aí. Ao realizar isso, será possível, então, obter um fortalecimento da democratização, visto que a liberdade de imprensa é fundamental para a manutenção do sistema político brasileiro. Não existe democracia em uma sociedade livre sem a presença de uma imprensa livre, que possa informar a população sobre o que acontece, denunciar os desmandos e irregularidades. As pessoas precisam de informações para que possam formar sua própria opinião, a partir de uma diversidade de olhares e opiniões